Não dá tempo de respirar. O meu vídeo de hoje era para falar sobre a grana que os anistiados políticos estão levando. É uma verdadeira farra. Mas aí você vai falar em farra, em dinheiro público, aparece uma reportagem dessa do site Contra Fatos. Com bônus generosos, advogados da União recebem mais de R$ 500 mil em apenas um mês. Membros da AGU ganharam até R$ 547 mil em um único mês em 2020, através de honorários de sucumbência. Além dos salários regulares, esses valores são provenientes de um fundo privado financiado com dinheiro público, que opera com pouca ou nenhuma transparência, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. Não existe um instrumento oficial para aferir os valores individuais e verificar se estão ou não em conformidade com as normas legais. Os dados mais atualizados de dezembro de 2024 a julho de 2025 ainda não foram disponibilizados pelo portal da transparência. Então já fique imaginando o que não virá por aí. De acordo com o jornal, novos pagamentos já foram realizados com montantes que chegam a 400 mil por servidor, de acordo com informações compartilhadas entre membros do executivo e entidades de controle. A concessão desses bônus acontece quando o governo do Bandilmo busca persuadir o Congresso a dar aval ao projeto que restringe os denominados supersalários. Contudo, a iniciativa enfrenta uma significativa oposição de carreiras jurídicas que são favoráveis por adicionais como honorários. A AGU está sob liderança de Jorge Bessias, um indicado direto do Bandilmo. Agora, pensa bem, se o camarada é contratado pela União, tem um salário que visa defender a própria União, por que ele tem que ganhar sucumbência em cima disso? Ele é contratado para exercer esse papel. Esse país é uma coisa de louco. O sistema de sucumbência estabelecido em 2016 favorece advogados da União. Essa organização privada já recebeu 15,8 bilhões de reais da União. A partir de 2017, quando os repasses foram efetivados, houve um aumento substancial nos valores. Considerando a atualização pela inflação, eles saltaram de 1,3 bilhão naquele ano para 3,84 bilhões em 2024, um crescimento real de 195%. As informações são da revista Oeste. De 1,3 bilhões pulou para 3,84 bilhões. E eu ia falar só da farra dos anistiados. Mas eu vou falar assim mesmo. Vamos pro vídeo. O estranho caso das pessoas que roubaram, lutaram pela implantação do comunismo no Brasil, saíram impunes e ainda encheram o rabo de dinheiro, dado por nós. Falei o estranho caso para chamar a sua atenção, mas aqui no Bananil é a coisa mais banal do mundo. Por outro lado, o caso das vítimas que perderam dinheiro e ficaram a ver navios. Vou falar da farsa das pensões políticas de Dilma e dos camaradas anistiados. E lembrando dos fraudadores do INSS. Bem, no fundo estou falando praticamente do mesmo grupo ideológico que comungam das benesses dos poderes usurpados da República. Você sabia que enquanto o povo brasileiro se mata para pagar conta, tem ex-presidente da República que já embolsou R$ 500 mil? Não por mérito, mas por anistia política. Pois é, hoje vamos falar da farra, eu disse farra, dessas pensões. Prepare o estômago, porque o cardápio é pesado. Tem Dilma, tem camarada da esquerda, tem militante que virou milionário, tudo pago com o seu, com o meu dinheiro. É a terra dos que tudo podem versus os que nada conseguem. Bem. O que é a tal anistia política? Em 1979 veio a primeira lei da anistia e em 2002, com o Lularápio no poder, isso virou uma indústria. Milhares de pessoas foram indenizadas, algumas com pensões vitalícias, outras com boladas em pagamento único, todos alegando perseguição política durante o regime militar. Foram presas e maltratadas, torturadas. Até teve, mas nessa quantidade tem gente que ficou presa menos de 3 meses e ganhou mais de 1 milhão de indenização. Teve até quem nunca viu uma arma ou um cacetete pela frente, mas apareceu na lista. Caso Dilma Vana Rousseff. Quanto ela realmente recebe? Muita gente espalhou por aí que a Dilma recebe R$500 mil por mês do governo. Isso é exagero, mas calma, que a verdade também assusta.
Aqui estão todos os dados confirmados e fontes confiáveis sobre o tema. Pensão como presidente. Ex-presidentes não recebem pensão, mas recebem um pacote generoso que custa entre 100 e 700 mil reais mensalmente, que compõe equipes pagas pelo governo de seguranças e assessoria, auxílio para manter escritório, carros oficiais e motoristas. Conta também com assistência médica e odontológica. Esses servidores podem receber até 14 mil reais cada um. O custo anual médio de manutenção desses benefícios chega a 6 milhões por ex-presidente. Mesmo empichada, a Dilmanta continuou mantendo todos esses benefícios. Remuneração do Banco dos BRICS. Dilma, como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, recebe cerca de 500 mil reais por ano. 500 mil dólares, o que equivale a aproximadamente 2,5 milhões de reais por ano, ou 290 mil reais por mês. Esse valor é um salário privado. Mais ou menos, alguém está pagando essa conta, e não faz parte da remuneração federal nem de qualquer pensão pública. Pensão por anistia política. A confusão é comum. Pensam que ela estaria recebendo pensão mensal, mas não é o caso. Indenizações únicas já recebidas por ela. 400 mil reais por danos morais, decisão judicial do TRF1 em 2023. 100 mil reais por reconhecimento da Comissão da Anistia, em maio de 2025, pagamento que ela recebeu em parcela única. E ela ainda pediu uma pensão de 10.700 reais mensais, referente ao tempo em que foi funcionária da FEE, Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Mas o pedido foi negado. A gente tira sarro dela dizendo que é uma porta, uma anta semi-analfabeta, mas eu acho que os burros somos nós. A mulher está enchendo as burras de dinheiro. E a farra das pensões políticas vai de Dilma até os camaradas anistiados. Ela é só a ponta do iceberg. Tem muito mais gente que passou pela fila do caixa do dinheiro nosso. A lista é confidencial, não podemos saber ao certo quantos são, quem são e quanto custam ao erário público, mas temos alguns casos conhecidos. Esse dinheiro foi pago com base na Lei 10.559 de 2002, do Bandilmo, e algumas leis anteriores a essa. José Genuíno recebeu 300 mil reais de indenização, ganha pensão mensal de 15 mil, mesmo após ter sido condenado no mensalão. Carlos Araújo, sabe quem é? Ex-marido da Dilma, recebeu pensão vitalícia de 19 mil reais por mês até morrer em 2017. Franklin Martins, ex-ministro da propaganda do Bandilmo, recebe 20 mil reais por mês por anistia. Maria do Rosário, deputada federal do PT, recebeu 230 mil de indenização por suposta perseguição como professora no Rio Grande do Sul. José Dirceu, aquele do mensalão, recebeu 200 mil reais em 2009, além de aposentadoria como anistiado. Ivan Valente, do PSOL, recebeu 332 mil reais do governo do Bandilmo. E tem muito mais gente nessa lista. Lula, FHC, José Serra, Gil, Caetano, Ariosto Holanda, Ziraldo, Jaguar, Marieta Severo recebem ou receberam algum tipo de indenização. É o único país onde um militante perde a guerra e sai com prêmio de loteria. E mais, o STF vai definir o início dos juros por danos morais a anistiados políticos. Não basta receber, tem que receber gostosinho com juros. A questão moral e política. Eu, particularmente, sou frontalmente contra essa reparação histórica. Os inúteis lutaram pela implantação de uma ditadura do proletariado, causaram um mal enorme ao país, pegaram em armas, assaltaram bancos, mataram e torturaram pessoas e ainda saíram com o bolso cheio. Não satisfeitos, conseguiram transformar isso em uma indústria de indenização usada por camaradas bem posicionados, enquanto o povo que sofreu de verdade fica no esquecimento. Os militares que hoje nos traem, que teriam direito a isso se foram relegados ao esquecimento por estas mesmas quadrilhas que hoje dominam o país. Afinal, essa anistia é chamada de ampla, geral e irrestrita, menos para os milicos. Ainda não satisfeitos com o estrago que já causaram, esse mesmo grupo de anistiados quadrilheiros corta a verba de hospital sem nenhum pudor, mas na pensão deles como ex-terroristas, ninguém mexe. As informações são controversas, mas podemos estar falando de mais de 7.200 pessoas beneficiadas de alguma forma, e esses anistiados políticos custam, no mínimo, comprovadamente 570 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Até 2017, 13,4 bilhões de reais já tinham sido torrados.
A gente não faz a menor ideia de onde isso vai parar. Em resumo, criou-se um fundo inesgotável de dinheiro que será jorrado na mão dos comunistas, aqueles mesmos que tentaram implantar no Brasil a ditadura do proletariado. Eu não sei até que ponto vai chegar a nossa trouxitude. E essa mesma galera que hoje está no poder usurpado por eles, cometeu um atentado contra cidadãos, velhinhos e velhinhas, roubando seus salários, suas aposentadorias. Mas para esses coitados, a reparação deve demorar muito, se é que virá alguma. Entretanto, quando e se virem, será mais uma vez com o nosso dinheiro, porque no bolso deles entrou, não sai mais, roubado ou não. O que impressiona é que nesse caso do roubo dos velhinhos, ou rombo do INSS, como você preferir, ninguém foi preso até agora. Ninguém. Parece piada, 3 meses rodando. E aí o PGR, Gonê, faz o quê? Faz a parte dele no esquema e arquiva pedido para investigar a cúpula da Previdência Social. Nem Stefanuto, nem Carlos Lupe e nem Volney Queiroz serão investigados. Fala se não é de cair O governo segue sem saber o destino dos bilhões roubados do INSS e nem por onde anda Cecília Rodrigues Mota. Fiz um vídeo sobre ela aqui no canal já há quase 3 meses também. Presidente de fachada de várias instituições que roubaram os velhinhos. Ela fez 33 viagens só em 2024 para destinos como Dubai, Paris e Lisboa, levando mais de 150 milhões de reais desviados dos aposentados. Nada, nem onde anda. Até agora ninguém sabe de nada, muito menos onde andaria o fajuto Frei Chico, irmão do Bandiúmo, enrolado até o pescoço no esquema. Nada, nem ninguém. Nem Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, praticamente um réu confesso. Não foi preso até agora, mas o Banco Central, sempre vigilante e atuante, vai rastrear quem fez Pix para Carla Zambelli, que fugiu para a Itália para não ser mais uma presa política no Brasil. Minha gente, não é fácil não. Já um militante de 1972 que participou de assalto a banco vive com aposentadoria de luxo. Esse é o nada estranho caso de 2 pesos e 2 medidas que assolam nosso país. Esse é o país dos espertos, dos canalhas que sempre se dão bem e principalmente da hipocrisia. Depois da taxação do Trump, eu estou vendo agora essa mesma esquerda calhorda falar em soberania nacional. Só falta se vestirem de verde e amarelo e se enrolarem na bandeira do Brasil. Não falta mais nada. Um bando de retardados. Retardados, mas espertos pra cacete. Chegou a hora de exigir transparência. Que tal abrir a lista completa de anistiados e os valores recebidos? Que tal rever pensões vitalícias, já que estamos em tempo de crise? Se a esquerda fala tanto em justiça social, que comece abrindo mão da mamata política. Se você também acha um absurdo essa farra com dinheiro público, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, se inscreva no meu canal e bora expor essa vergonha chamada pensão da anistia. Eu não sei quanto tempo mais ainda esse país vai suportar tanto cafajeste, tanto pilantra. Não tem mais. Não tem, eu acabo meus vídeos praticamente sem palavras. Não dá para entender como a impunidade chegou nesse nível de descaramento. Antigamente eles se escondiam, antigamente quando aparecia a cara de um vagabundo desse no Jornal Nacional, era motivo de vergonha. Hoje, o Jornal Nacional é uma vergonha. Até aqueles que arrotavam estar defendendo o Brasil, que faziam reportagens sobre os crimes, sobre os roubos, sobre os escândalos, até eles estão envolvidos até o pescoço e mantendo no poder, ajudando a manter no poder toda essa corja de vagabundos. Não sobrou ninguém. Ou melhor, sobramos nós, os trouxas que continuamos aqui, indignados e sem nada por fazer. Valdir Palma de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.